Boas, pessoal. Estamos aqui para a segunda parte desta nossa rúbrica, né? Falamos de diversos temas, mas estamos aqui para a segunda parte do jejum bíblico. No primeiro vídeo nós reparámos que surgiu algumas dúvidas, trouxeram dúvidas ao Otávio, vieram falar com o Otávio. Também nas redes sociais, também houve alguns comentários com dúvidas, e isso foi uma das razões que nos levou a fazer a segunda parte, que é o comentário que originou, pronto, este tema que estamos a falar agora. Foi a pessoa falou que agora que nós que estamos a tentar tornar as pessoas muçulmanos, porque há muito esse, como se falou até no primeiro episódio, não é? Que há muito esse, as pessoas levam muito para aí a questão do jejum, uma cena muçulmana, não é? Ramadão, não é? E tu, que és uma pessoa mais aprofundada no tema, minimamente. Gostasse que te explicasse às pessoas que possam ter dúvidas. Eu também tenho. Se eu conseguir. Eu também tenho algumas dúvidas, não é? Sei basicamente as diferenças, não é? Mas explicasse às pessoas que possam ter mais diferenças. Epá, eu vou tentar, não é? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui à conversa contigo e também, no fundo, dizer às pessoas que já nos seguem e que já nos assistem que elas também possam partilhar com outras pessoas não só este episódio, não só este assunto específico, mas todos os outros que já publicamos no nosso canal no YouTube e que nos sigam nas redes sociais. Estou um bocado aqui a fazer de Renato, um bocado de sidekick. E pronto, esse tem sido o nosso objetivo, trazer um ou outro assunto que não existe muito esclarecimento da parte de algumas pessoas. Mas pronto, indo ao encontro da tua pergunta, como eu tinha dito no outro episódio anterior, o jejum bíblico, ninguém sabe tudo sobre jejum, não é? Eu pelo menos não conheço ninguém. Há pessoas que realmente sabem bastante e praticam ou praticaram bastante, mas não existe ninguém que saiba tudo, não é? Há sempre algo para explorar, há sempre algo para aprender. Nas coisas que toca a Deus é assim, a gente sabe sempre muito pouco. Por isso é que nós buscamos, por isso é que nós por isso é que fazemos o jejum, fazemos o jejum, porque temos uma fome, eu diria uma fome insaciável, não é? Aquela fome que nunca fica totalmente saciada, tu tens sempre fome de mais. E eu não quero estar a repetir o que já falámos no outro episódio, mas realmente isso é verdade. Por desconhecimento, né? Como a Bíblia também diz que as pessoas, Deus até disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. E realmente eu acredito que essa seja a razão, não é? E há muita falta de conhecimento, inclusivamente no corpo de Cristo, não numa igreja específica, mas no geral, no corpo de Cristo, em relação ao jejum, há um grande desconhecimento e até uma ausência de prática. É uma constatação, é uma realidade. Há muitos outros assuntos que são muito mais atrativos, muito mais apelativos, como eu também disse no episódio anterior. São menos dolorosos, são menos, exatamente. Tudo aquilo que implica abnegação, maior esforço, abrires mão da tua vontade, no fundo crucificares a tua vontade e a tua... Não que as pessoas não estejam dispostas a fazer esforços, mas o esforço é isso mesmo. Às vezes a gente quer, mas não consegue. A gente não consegue. Dá trabalho, é verdade. Mas já que estamos a falar nisso, eu queria eu tenho aqui alguns apontamentos só para não divagar muito, porque tu já sabes como é que eu sou. Eu começo a entrar aqui em certos assuntos e perco um bocado, perco o fio à meada, como se costuma dizer. Mas só para, agora direcionado um pouco mais para o corpo de Cristo, só para nós termos uma pequena ideia, não é? Que eu também não tinha, lá está, era uma pessoa sem conhecimento algum, não tinha, era conhecimento zero sobre jejum e oração, e à medida que fui pesquisando e estudando e praticando,
fui cada vez tendo mais desejo de conhecer mais e saber mais, e como é que outros homens que Deus usou no passado, como é que eles faziam, e tu vês que essas pessoas, elas tinham resultados, não é? Pelo facto de elas também jejuarem. Eu só cito aqui, não há tempo para estar a citar mais, eu só cito aqui 3 pessoas muito conhecidas que Deus usou. A primeira delas é John Wesley. Acho que a grande maioria do corpo de Cristo sabe quem é John Wesley. Um pregador muito conhecido. E só este facto faz perceber a todos nós a importância do jejum e da oração. Ele não ordenava um único ministro que não jejuasse no mínimo 2 dias na semana. E esta? As pessoas falam, nós falamos, né? John Wesley, esse homem que Deus usou nesta terra tão poderosamente, tantas coisas ele fez para o reino de Deus, mas este facto é um facto que muitas pessoas desconhecem. Eu desconhecia isto, mas no ministério dele, as pessoas que ele ordenava como pastores, ou bispos, ou presbíteros, nenhum era ordenado que não jejuasse no mínimo 2 vezes na semana. Era um critério obrigatório. Obrigatório. É assim, é engraçado estás a falar nisso, porque eu trouxe uma pergunta especificamente sobre isso. Está-te aqui a interromper, mas acho que faz sentido. Não sei se queres responder depois mais tarde, para não estarmos a desviar do tema, mas que é, até onde é que tu achas que é saudável para o corpo? Ou seja, fazer jejum 1 vez por mês, 2 em 2 meses, 2 dias por semana? Sim, essa questão, nós, pelo menos, tentei assim de uma forma generalizada, não é? Trazer essa questão, porque não é a minha área, como eu disse, sim. Não é a minha área. Mas isso é evidente, isso está mais que provado até, cientificamente, está mais que provado, que o corpo, ele precisa de determinados momentos, ele precisa de um determinado ajuste, não é? E ele próprio se ajusta à medida, porque assim, nós estamos, quer queiramos, quer não, estamos a colocar muitas coisas no nosso corpo que são tóxicas, não é? Um simples comprimido, um Benuron. Um Benuron é algo que não é normal ao nosso corpo. O nosso corpo ele não reconhece aquilo como uma coisa normal. É uma cena externa. Externa, é uma cena, é um químico que foi criado não pela natureza, é algo que foi manipulado, foi criado, não é? Em laboratórios e tem químicos e não sei o quê. Então o corpo tem uma reação. Ele vai tentar expelir, ele vai tentar adaptar, não sei como, não é? Eu não sou médico, não é a minha área, mas nós sabemos, e certamente a maior parte das pessoas já tem este conhecimento, e toda a gente hoje vê vídeos no YouTube sobre isto, e toda a gente quer cada vez ser mais saudável, ter uma vida mais saudável, ingerir alimentos saudáveis, ter hábitos saudáveis, e nós estamos rodeados de coisas tóxicas que, digamos, atacam o nosso corpo, atacam o nosso bem-estar físico, não é? Tudo, a água, o ar, tudo é uma agressão, digamos assim, não é? Porque o ar está contaminado, a água está contaminada, perdão, quando a chuva cai vem contaminada para o solo, pronto. Então tudo isso acaba por entrar no nosso corpo, não é? E como eu também disse nesse episódio, Deus faz e fez todas as coisas perfeitas. E como eu também disse, Deus é que é o criador do jejum. Ele é que foi o autor, a ideia de jejuar e de fazer jejum é de Deus, não foi do homem, nem foi dos muçulmanos, como nós já vamos falar. Então, eu também acredito, eu já estou a repetir algo que eu disse no outro episódio, mas convém reforçar. Eu acredito que isso faz parte também do plano de Deus para o homem, porque nós temos o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro ser, temos a nossa alma e temos o nosso corpo, não é? Então o corpo também é importante, o corpo tem que estar em harmonia com a nossa alma e com o nosso espírito. E esse facto de tu fazeres uma pausa
digamos que no fundo tu estás a fazer uma pausa, não é? Estás a deixar o teu próprio organismo criar respostas que ele próprio tem, não é? Há coisas tão simples e nem é preciso ser médico para perceber isso, não é? Quando nós fazemos um golpe, não é? Há uma reação do nosso corpo imediata. Assim que tu és agredido por algo, qualquer coisa que aconteça, um corte, seja o que for, há uma resposta automática. Nós não pensamos em reagir ou não carregamos num botão para reagir àquilo. Mas o que é que acontece? O corpo tem automatismos, não é? Combater as bactérias, certo? A própria febre, que é algo que vai combater anticorpos. Eu não sou médico, eu estou a falar daquilo que me falaram, não é? Mas nós sabemos que o nosso corpo, ele tem... ele é uma máquina tão perfeita que ele tem mecanismos de autodefesa e de regeneração, não é? Eu não estou a falar agora da parte espiritual, mas tu fizeste-me essa pergunta, eu estou só a reforçar o que já disse anteriormente. E o jejum é uma dessas formas de trazer regeneração física, trazer renovo, entendes? Porque quando nós jejuamos, até um dia, se tu tirares um dia, como eu estava a falar de John Wesley, se tu tirares um dia por semana para jejuar, para te consagrares, para orares, para buscares mais a Deus, ficares focado em Deus, abstraindo de todas as outras coisas e no fundo estares a demonstrar também, como eu disse, ao mundo espiritual, que tu tens mais fome de Deus do que tens fome de comida natural. Se tu fizeres isso, tu vais notar diferenças no teu organismo. Até no dia seguinte, logo no dia seguinte, a tu teres feito esse jejum, tu vais notar um vigor, uma disposição totalmente diferente. Eu acredito, eu não sei o que é que se passa dentro do nosso organismo, ao nível das células, eu não sei, não entendo, mas tu sentes isso. Talvez seja essas tais coisas que te estavam a aprender, que deixavam mais para baixo, né? Como tu dizias há pouco, consumimos muita coisa, muitas vezes nem é por nossa decisão, não é? A água, o ar, a poluição, que nos deixam mais fracos, não é? Só o facto de fazeres um jejum de um dia já dá para expelir essas cenas todas. Sim, e é assim, é lógico que ter uma prática recorrente, tu vês mais frutos, tu vês mais resultados. Fizeres um dia de jejum isolado e depois estás um ano sem, claro que vai-se perder, não é? Muita coisa vai deixar de ter o efeito que devia ter. Agora, se nós tivermos uma prática, aliás, isto, acho que hoje em dia, nunca se falou tanto em jejum intermitente, não sei o quê, como hoje. Porque alguém descobriu que há benefícios em fazer jejum. E o próprio corpo começa-se a habituar àquele padrão, ou seja, tal e qual. Se tu fizeres jejum todas as semanas de um dia, tirares aquele dia, passado X semanas, se tu não fizeres, o teu corpo vai se ressentir porque o corpo vai se habituando, vai gravando aquele padrão. Sem dúvida. Porque para já o nosso cérebro é uma máquina de padrões para decorar cenas, é do melhor que há. E é isso. Se o deixarmos de fazer aquela semana, já depois o teu corpo começa a ressentir. Isto é assim, pelo menos para mim é assim. Nós costuma-se dizer, houve alguém que me disse uma vez, nós somos animais de hábitos. Nós somos. Nós, é o que tu estás a dizer, o nosso cérebro, ele cria padrões, não é? Foi o que tu disseste, não é? E nós, esta frase, animais de hábitos, é um bocado pesada, mas é real. Tu vais-te habituando e tu vais querer fazer aquilo que tu estás habituado a fazer. Isto é a mesma coisa que ler a Bíblia, não é? No início, e já falámos isto aqui noutros momentos, no início é um bocado difícil, a linguagem bíblica é algo que nós não estamos habituados. Pronto, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que persistir. Às vezes não está a ser agradável, não estás a ter o esclarecimento, até a revelação daquilo que está lá escrito, mas o importante, pelo menos para mim, eu estou a falar do meu caso, para mim é tu persistires. É
não deixares que aquele bom hábito que tu estás a criar agora, porque é uma cena diferente, tu não estás habituado, estás habituado a ler livros de bonecos, Em banda né? desenhada. Pá, é fácil ler banda desenhada, quadradinhos, né? Yeah. Que era o que nós líamos em miúdos, tipo Patinhas, Batmans e não sei o quê. A gente queria ver bonecos. Agora ler, epá, não me dei nada para ler, que pelo menos eu não gostava. Mas quando tu crias o bom hábito e criar um hábito implica rotinas, meu. Yeah. Para tudo, Para não tudo, é? meu. Estamos a falar da Bíblia, pá. Pá, ginásios, Que é a cena- tudo. Ou seja, quando tu tens uma rotina, Yeah. ela começa-se a tornar algo que faz parte da tua vida. Yeah. Tu já fazes aquilo em modo Piloto automático. piloto automático. É tal cena, ias falar do ginásio, malta vai ao ginásio o primeiro dia, estás lá, para já ficas frustrado que vês a malta toda, né? Todos grandes. Os grandes, e tu vais lá, Tu estás vais pegar nos pesos de criança, Yeah. vais começar e sais lá todo dorido, Todo no dorido. dia a seguir não queres voltar, mas se fores, lá está, Persistente. criando o padrão, persistir naquilo, né? Muitas Vais- vezes não te apetece ir. Yeah, mas Yeah. o teu corpo vai se habituar àquilo. Tal E e há qual. um dia tu não vais e o teu corpo vai Tu se vais sentir ressentir. falta, tal e qual. É a mesma coisa que a Bíblia, é a mesma coisa que o jejum. Tal e qual. Não sei, nunca fiz o jejum, mas pela conversa que nós Vais tivemos fazer, e estamos a ter, Vais fazer. fazer um dia. mas que o corpo grava Yeah. esses hábitos, isso é. Pá, isso é muito, o que tu falaste, essa questão dos padrões, realmente é muito importante nós estarmos a falar isso, porque é isso mesmo que acontece. Yeah. Lá está a tal frase, somos animais de hábitos. É verdade. Para coisas más também. Claro. A pessoa que se habitua a fazer determinadas coisas, no início é tal cena. No início é chocante. Ei, eu fiz isto e não sei o quê. Pá, não está certo. Faz uma segunda, faz uma terceira. Às tantas já começa, a pessoa já começa a dar Está aquilo entranhado. como... Está entranhada. A pessoa Yeah. já dá aquilo como normal. Yeah. As pessoas de fora dizem assim, epá, isso está tão errado. Mas a própria pessoa não acha assim tão errado. A pessoa que mente. Yeah. Né? Aquela pessoa... Pá, toda a gente vê que ele mente. Aquela pessoa que quer empolar histórias. Estás a ver? Quer, pá, trazer coisas novas e... Estás a ver? Quer sempre dar uma pincelada que vai Aquilo ficar- não está lá, mas ele, Yeah. pá, só para fazer aquilo Yeah. soar bem e tal, estás a ver? Então a pessoa exagera. E muitas vezes é assim, muitas vezes não é por mal. Não é por mal, Não é por mal, mas é para... como já está Yeah. entranhado, estás a ver? Tal e qual. Mas a pessoa, estás a ver? Habitua-se a isso. Habitua-se. E a própria pessoa, se não for chamada a atenção, a própria pessoa diz, epá, estive bem. Eu estive bem. Pá, não menti, mas eu Yeah. tive... Quer dizer, eu não menti, eu acrescentei cenas... Para quem ouviu, fica melhor assim. Yeah, É o que eu fica queria melhor dizer. assim, Pá, fica melhor mais assim. embelezado, não é? E a pessoa, se não for chamada a atenção, Yeah. ela acha que aquilo está certo. Pá, não estou a fazer mal a ninguém, até estou aqui a construir um bom discurso e tal, ou uma boa conversa. Porquê? Porque ela, lá está, tem um padrão. Ela acha, Habitua-se. habituou-se àquilo, meu. O corpo, principalmente o corpo, porque às vezes até é Tal e de uma qual. forma inconsciente. Não foi ela que se habituou do género, vou começar a fazer isto, vou-me habituar. Não, Yeah. é uma forma inconsciente, não é? Yeah. Habituou-se a fazer aquilo, Fazer e E dá aquilo como Yeah. algo... daí também depois também vem o outro lado da moeda, que é o sairmos da nossa zona de conforto, ou seja, predispormos-nos Yeah. a não sair fazer desse- isso, a sair dessa Yeah, cena. yeah. Estás a ver? Pois é, essa parte, isso aí toca a todos nós, né? Nós ultimamente ouvimos todos, em todo lado se fala sobre sair da área de conforto, a área de conforto, mas isso é real, mas é em tudo, porque quando tu sais, eu dou-te outro exemplo, nós estamos aqui na parte ainda técnica, né? O assunto ainda não está na parte espiritual, mas eu dou-te outro exemplo, olha, faz agora 3 anos que eu decidi tomar duche de água fria. Não foi algo, a sério, não foi algo que eu vi alguém fazer ou alguém conhecido da televisão, porque eu também não vejo televisão, mas foi algo que eu, vi um vídeo algures, os benefícios da água fria, e eu, olha, vou experimentar, deixa lá ver. E confesso, não é? Não sou muito, não tenho muitos problemas com água fria, mas há pessoas que têm mais, eu sei. Yeah. Mas foi algo que eu decidi explorar. Deixa lá ver como é que eu me comporto, como é que eu reajo.
Pá, e acredita, aquele momento de decisão, tu tens duas torneiras, a vermelha e a azul, estás a ver? E a vermelha está logo ali. Está sempre Ela está ali a olhar para ti. Mas porquê é que tu Yeah. estás a sofrer, meu? Tu tens aqui a água quente, mete isto morninho. Estás a ver? Yeah. Mas tu decides abrir a água fria. Estás a ver? Porquê? Porque aquela água fria Traz benefícios. traz benefícios, mas principalmente ela vai-te colocar numa posição desconfortável. Yeah. Estás a entender? Tu literalmente, nós às vezes falamos, temos que sair da área de conforto. Meu, vai para o duche frio. É assim, eu estou a dizer isto, não quer dizer que eu vou tomar banho de água fria. Pronto. Mas é assim, o facto de tu começares o dia desconfortável, Tal e qual. o que vem a seguir, Ora, estás a chegar lá. o que vem a seguir, Essa é a cena. para mim é assim, o que é pior do que tomar banho de água fria? Acredita. Hã? Então, olha, já que estamos a falar disso, já dei este exemplo a alguns amigos. Imagina, domingo, dia 12 de dezembro, por exemplo, eu não sei que dia foi, dia 12 de dezembro, estão, sei lá, 3 graus, domingo de manhã, 6:30 da manhã. Tu estás dentro dos lençóis, do mar dos lençóis, um edredom quentinho, está tudo fixe. E tu tens ir para o dos 6:30 da manhã, porque vais para o culto, e tu entras ali numa situação, tu ainda estás assim meio grog do sono, né? Mas aquilo vai-te acordar de uma maneira tão intensa. Este não é o nosso assunto, mas acaba por ser uma situação um pouco semelhante. É aquela questão de que tu optas, tu tens uma torneira vermelha que é confortável, que és capaz de estar ali 1 hora ali cheio de vapor, a pensar como é que vou fazer o meu dia, aquelas cenas. Mas acredita, eu já consigo planear o meu dia no duche frio. No início eu não conseguia, só para tu veres. Mas no verão, no verão é fácil, né? No verão é para meninos. Sim, no verão não, pronto. Mas no inverno, tu tens ali as duas opções, mas tu escolhes aquela que é mais desconfortável. À semelhança do jejum, acontece o mesmo. No fundo é isso. Tu estás-te a posicionar, estás-te a colocar numa posição desconfortável para ti, mas que é benéfica, fisicamente está provado. Eu falei no outro episódio, não vou estar a repetir, a autofagia é um processo de regeneração celular. Esse cientista ou esse médico, ele provou que células cancerígenas são eliminavam. Elas eram consumidas, digamos assim, por esse processo. Células que estavam em processo de decadência, não é? Elas não eram restauradas, elas eram eliminadas do processo. Então, mas tu sentes que a imagem disso que estás a falar, ou seja, da torneira a vermelha e da azul, tu sentes que no início do jejum que a comida é essa torneira vermelha. A comida é a torneira vermelha. Sentes isso? E não é sentes, é mesmo. É mesmo. A comida é o conforto. A comida é aquilo que tu... É o normal? É o padrão. É o padrão? É o padrão. Não comer não é padrão. Estás a entender? Yeah. O padrão que nós temos, a tal cena que tu falas, que está aqui dentro, ele diz-te, é hora de comer. A tal cena que muitas pessoas falam do relógio biológico que nós temos. Né? Nós já estamos a ir aqui para um outro caminho, mas também é interessante, isto é uma conversa, para que as pessoas também saibam que nós não editamos conversas, não fazemos cortes. Não há cá planos. Não há cá, aqui é tudo raw. Live on tape. Live raw, né? sem filtros, né? É tudo direto. Agora Vais falar do relógio biológico. Eu uma vez vi um documentário que meteram 2 pessoas dentro de uma gruta durante acho que foram 30 dias. E dentro daquela gruta, sem luz natural, sem luz, man. Só lá com umas lanternas, sem relógios, sem nada. Eles continuavam a ter como é que eu ia dizer? Um relógio biológico. Dentro deles, eles continuavam a acordar àquela hora. Ok, há uma referência da luz natural e tudo isso, né?
Mas eles conseguiram provar que dentro de nós há um relógio biológico, há o tal padrão. Não é? Pessoas que ao longo da vida foram adquirindo padrões. Não é? E pronto, o jejum é algo que está completamente fora do padrão. Agora segue aqui este raciocínio. Nós, cristãos, crentes, não é? Nós também estamos fora do padrão deste mundo. Tal e qual. Não é? Sem dúvida. Isso, talvez Deus tenha pensado no Jejum. jejum como um aprendizado para nós aprendermos. Nós não somos o padrão desta terra, né? Nós somos diferentes. Sem dúvida. Somos, nos amoldamos. Nós somos o desconforto que traz benefício. Sim, no fundo, como se costuma dizer, nós vamos na contramão do mundo. Né? Nós estamos e vivemos neste mundo, mas não pensamos, não vivemos, não nos encaixamos, não nos conseguimos deixar absorver, nem formatar. Não é? Não é viver com o mal que nos rodeia. Nós simplesmente não conseguimos nos encaixar no padrão que este mundo tem. E isso vai-se cada vez acentuando cada vez mais. Isso é notório. Não é? Se calhar em sociedades bem mais remotas, por exemplo, a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, não é? Onde a iniquidade era enorme, era indescritível para nós hoje estarmos sequer a falar disso, não é? Mas era indescritível. Mas as coisas hoje em dia encaminham-se para esses dias. Não é? Isso é notório. Não é? Não. Mas é realmente como tu dizes, nós cristãos, nós nascidos de novo por Cristo Jesus, batizados, nós não vamos no seguimento do curso deste mundo. Nós vamos na contramão. Nós vamos exatamente, se eles vão num sentido, nós vamos exatamente no sentido oposto. Porque simplesmente nós fazemos como Jesus fez. Jesus disse para nós o seguirmos, para sermos discípulos. Nós se somos discípulos, temos que fazer o que o nosso mestre diz para fazer. Se ele, como nosso mestre, ele sempre foi na contramão. Aliás, ele foi na contramão no sentido religioso, no sentido político, não, porque Jesus nunca se meteu em política. Ele sempre disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca entrou em polémicas com romanos, mas ele sempre ia na contramão. Ele sempre ia no sentido contrário. Então, se ele assim fez, nós também o temos que fazer. Se nós somos discípulos. Mas deixa-me só... Ias citar aquelas... Eu estava aqui a falar de John Wesley, né? este pregador inglês muito conhecido. Outro, Oral Roberts. Muitas pessoas, muitos crentes também o conhecem. O Instituto Oral Roberts, muitas pessoas falam que ele deixou um legado enorme e uma obra e discípulos, uma obra grandiosa. Ele jejuou, vê isto, não é? Ele jejuou 7 meses, não seguidos, mas intercalados, calma. Ele jejuou 7 meses no ano de 1947. 1947, ele registrou isto. 7 meses, quantos meses tem o ano? Tem 12. Ele jejuou 7. Não sei como, não sei qual foi o período seguido. E a partir daí, o ministério dele explodiu. Explodiu no sentido de propagação, crescimento, uma coisa sobrenatural. Outro exemplo, T.L. Osborne, um evangelista muito conhecido. Ele afirmava, não só uma vez, mas muitas, ele dizia que a sua vida e o seu ministério foram revolucionados pelo jejum e pela oração. Então, eu podia citar aqui muitos outros exemplos de pessoas que citaram o jejum e a oração como algo fundamental no seu ministério, na sua vida, na sua família, em tudo. Não estou a falar aqui da parte física, não é? Eles nem sequer referiam isso, não é? Mas sim na parte espiritual. Então, volto a colocar a mesma pergunta
não é? Para quem nos está a ver e ouvir, coloco a mesma pergunta que coloquei no outro episódio. O que é feito do jejum bíblico na igreja contemporânea, no corpo de Cristo? Se estes homens e mulheres, certamente muitas também o fizeram, se estes homens que tiveram resultados, e eles, digamos assim, revelam-nos a nós qual era o segredo, qual é o segredo do sucesso destas pessoas. Qual foi o segredo? Certamente não foi só o jejum, mas o jejum tem um papel fundamental, meu. É isto, é que o diabo, a razão deste podcast, novamente o digo, o diabo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem sonegado, ele tem tentado esconder isto da igreja. Ele tem tentado, porque ele sabe melhor até que os cristãos. Ele sabe o poder que existe no jejum e na oração. Ele sabe. Entendes? Então, é por isso que a gente está aqui a falar. Yeah. Essa é a razão. Eu trago estes 3 exemplos, mas há muitos outros. E hoje em dia começa a aparecer, já aparece muita gente. Há até eu pesquisei há uns tempos, um grupo nos Estados Unidos, há um pregador também muito conhecido nos Estados Unidos, ele chama-se Lou Engle. Ele foi o criador de um movimento que é o Descend. Yeah. E os filhos dele, ele tem uma carrada de filhos, tem mais que eu, alguns 7 ou 8, mas pronto. Os filhos dele, por opção, claro, por influência do pai, que é uma pessoa que já escreveu alguns livros sobre jejum e oração e é um praticante de jejum e convoca jejuns mundiais. Os filhos dele, por opção, tornaram-se nazireus. O voto nazireu, não há tempo agora para nós falarmos sobre isso, mas o voto nazireu inclui a abstinência de bebida alcoólica e muitas outras coisas, né? O mais conhecido que fez esse voto foi Sansão. Mas pronto, e eles, à semelhança do pai, estamos a falar de miúdos de 16, 17 anos. E esses miúdos, não só na comunidade onde eles vivem nos Estados Unidos, mas estendeu-se a muitas outras cidades americanas, eles revolucionaram cidades inteiras através do jejum e da oração. Pessoas, não só crianças, mas muitos jovens foram alcançados para o reino de Deus através desse movimento que eles intitularam de Nazireus, qualquer coisa. Mas achei aquilo bastante interessante. Como é que miúdos 16 e é importante, isto ser uma prática que seja passada aos jovens, não é? Porque há muito aquele ditado do burro velho não aprende línguas, não é? e talvez seja mais difícil passar, não é? A um homem já de meia idade, 40, 50 anos, não te chama velho, mas agora aos jovens, não é? Sim. E os jovens é que vêm aí com a força toda e Tal têm igual. power todo aí. Acho que é uma prática interessante para começar a passar aos jovens. Pode ser que eles carreguem com esta prática para a frente e que uma vez por todas seja... Deus quer e Deus quer. Deus quer. Deus quer que assim seja e que se levantem. Acredita, Renato, pá, eu oro por mim. Claro que eu oro por mim, né? Mas quando tu começas a orar mais pelos outros do que tu oras por ti, tu já notas que há uma diferença em ti. Quando tu deixas de pedir para agradecer, tu notas também que há uma diferença em ti. E eu tenho orado, muitas vezes eu tenho orado para que surja. Na minha geração já não dá, porque eu já vou fazer 52 em dezembro. E não me envergonho de ter 52, de forma alguma. Mas que esta geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, a tua geração também e do teu filho, que possa ser uma geração que volte
o termo em inglês eu acho que é perfeito. Back to the basics. Yeah. Este termo, ou seja, voltar ao básico, voltar ao início. Casa de partida. Isso, à casa de partida. De volta à casa de partida. Ou seja, onde as coisas eram feitas de acordo com a Bíblia e que possam trazer um despertar nos jovens. E o jejum e a oração, o louvor, a adoração. Mas eu acredito, nós estamos aqui a falar, nós somos crentes, como tu disseste bem. Eu acredito que isso vai acontecer. Porque o que importa, o que Deus precisa unicamente é que haja uma faísca. Haja alguém, entendes? Alguém que desperte isso no coração das pessoas. Porque acontecendo isso, depois é contagioso. É contagioso, entendes? Aliás, eu até tinha aqui, apontei, hoje acordei a pensar muito naquilo que vou dizer. Não tem muito a ver com o jejum, mas acaba por ter, não é? Deus disse que a sua glória, ela seria manifesta neste mundo. A sua glória, a minha glória será vista neste mundo. Mas há uma coisa que nós nunca podemos esquecer, Renato, e todos aqueles que estão a ver e a ouvir este podcast, é que não que Deus não depende de ninguém. Ele é Deus. Ele não depende de mim, nem de ti, nem de ninguém. Ele é Deus. Mas Ele quer que a sua glória se manifeste através de mim, através de ti e através das pessoas que estão a ver e a ouvir. Ele faz questão, Já é uma frase aqui do nosso podcast que é: Deus usa pessoas normais. Usa as pessoas para. Não é? Deus não precisaria sem dúvida, que nós fizéssemos alguma coisa, não é? Era uma coisa instantânea, não é? Não precisa. Mas, não é? Mas ele faz questão. A questão aqui é que Deus fez-nos co-participantes. Entendes? É maravilhoso isto. Só nós pensarmos nisto, que Deus quer manifestar a sua glória, não é? Nós sabemos que o mundo está em trevas, que o mundo jaz no maligno. Isso é inequívoco. Basta abrir a televisão e ver. Basta abrir a porta, meu. Basta abrir a porta, basta ir a uma sala de espera num hospital e ver. Este mundo jaz no maligno, meu. Não há como, não há filtro que abafe isto. É real. Então, Deus quer manifestar a sua glória, man. Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer operar maravilhas e milagres, meu, na vida das pessoas, na vida dos jovens. E adivinha quem é que Ele escolheu? A nós, meu. Ele escolheu-te a ti. Escolheu o Daniel, meu. Ele não precisa, meu. Ele não precisa. Ele é Deus. Mas Ele fez um plano para que tu, eu, o Daniel e qualquer pessoa que esteja a ver faça parte deste plano de demonstrar a glória de Deus nesta terra, mano. Tu estás a ver, vocês estão a ver, não é o peso, porque Deus não mete esse peso nos nossos ombros, mas é um privilégio, meu. Privilégio. É um privilégio alguém ser apontado e dizer assim: eu conto contigo para manifestar a minha glória. Eu conto contigo para ir às prisões. Eu conto contigo para curar os enfermos. Eu conto contigo para expulsar demónios. Eu conto contigo. Deus conta connosco. Entendes? Ele faz questão. Ele fez, por assim dizer, um exército. Entendes? Ele criou um exército. Ele é que escolheu os militares. Ele escolheu o Renato, o Daniel, o Otávio. Ele escolheu-nos para isto. Para, neste tempo, nesta altura, nós manifestarmos a sua glória nesta terra. É isso. Mas pronto, vamos para o assunto. Vamos para o assunto. A gente depois não sabe como é que há de intitular este episódio. É o que é. É o que é. É isso. Mas pronto, indo ao encontro do que falavas no início, realmente houve algumas pessoas que me colocaram questões e pessoas, não sabia que era assim e fiquei interessado. Algumas pessoas até pessoalmente, fiquei bastante interessado e pediram-me outros esclarecimentos, né? E também houve pessoas que, pronto, isso é normal, pessoas que discordaram, pessoas que manifestaram algum descontentamento, que isso não é preciso e que não sei o quê, isso é religioso,
E houve alguém que fez um comentário no sentido de que nós agora nos estávamos a tornar que queríamos tornar. Estávamos a tornar os cristãos em muçulmanos. Yeah. Mas é importante, pronto, as pessoas às vezes falam sem conhecimento, né? E isso, está certo, e o podcast está aberto para todas as pessoas. Né? Também serve para isso. Este tipo de rubrica que a gente tem também serve para isso, para esclarecer dúvidas que nós temos, Daniel, e o pessoal lá em casa. Sem dúvida. Mas eu fiz questão de dizer que as religiões monoteístas, a judaica, muçulmanos, pronto, eu falei nisso, e todos os outros, os hindus, todos eles têm o jejum como uma prática recorrente. Não é? Até falaste dos satânicos, não é? Dos satanistas, pronto, falei neles, que também praticam o jejum. Mas aqui não se trata de ser... Porquê? Porque hoje em dia, quando tu falas em jejum religioso, não é? Religioso, tu associas aos muçulmanos. Porquê? Porque eles praticam. Por causa do Ramadão, não é? Os atletas... Também se tornou não quer dizer uma marca. Sim, mas hoje em dia vários comunicação social, dentro desse mês, eu não sei qual é o mês em específico, mas dentro desse mês há várias campanhas publicitárias. Sim. É uma questão de projeção. Há uma projeção. Mas porquê que há a projeção? Ponto número 1, porque fazem, como disseste, e porque, por exemplo, no caso dos jogadores de futebol que o fazem, eles não têm vergonha de dizer que o fazem. E não deixam de fazer as suas profissões. Não abdicam do jejum. Não quer dizer que estejam a fazer certo. Não é isso que está aqui em causa. Nem estamos a falar disso. Mas o que é certo é que eles, como tu dizes, eles não abdicam da sua fé, neste caso muçulmana, em prol do trabalho, ou em prol, seja do que for, não é? Pronto. Mas aí convém, daí estarmos a falar nisto. Daí convém esclarecer um pouco isso. Como eu disse, o autor do jejum é Deus. E nós temos que perceber uma coisa, e as pessoas que estão a ouvir, sejam elas, e eu já tive muitas conversas, não debates, porque eu não entro em debates com ninguém. Teológicos, não entro mesmo, nem teológicos, nem políticos, nem futebolísticos. Aquelas três coisas que não levas não, tu não vais a lado nenhum. É impossível mudar a opinião da pessoa. Isso, não há hipótese. A pessoa simplesmente quer levar a ideia dele avante e carimbos que estão ali que não sei. Então eu simplesmente decidi já há algum tempo, não debato. Quando eu vejo que a pessoa está a entrar numa debate e a roçar ali quase a agressividade e o tom de voz já está a mudar, acabou a conversa. Para mim não vale a pena. É como querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Essa é outra. Tal e qual. As pessoas mas isso não é atitude cristã. Não, isto é uma atitude certa. Eu não ajudo, já disse isto a alguns amigos e digo, eu não ajudo pessoas que não querem ser ajudadas. Quer ser ajudado? Bora lá. Liga mais 4 da manhã, bora lá. Eu vou ajudar o gajo. Agora, quero escolher o tipo de ajuda. E é outra coisa. Aí já não estou lá. Aí não ajudo. Porque é perder tempo. Mas isso não é uma atitude cristã, isso não é condizente. Não, eu não vejo isso. Eu não vejo isso na Bíblia. Mas pronto, é outro assunto. Mas é outra coisa. É outra história. Mas convém esclarecer o quê? O autor é Deus, não é? E Deus não é muçulmano. Deus não é cristão. Como diz o nosso pastor Augusto, não é judeu, não é hindu. E convém aqui salientar algo, que é assim, os escritos muçulmanos surgem no século VII, depois de Cristo. 7 depois de Cristo. 600 e tal. É quando o profeta Mohammed recebe, segundo ele, a revelação do arcanjo Gabriel, e depois tem início os escritos muçulmanos, o Corão e tudo isso. Então, o jejum, o povo hebreu
Moisés já tinha estado lá bem atrás, no monte a jejuar 2 vezes, não foi uma vez, 2 vezes, 40 dias e 40 noites, falámos isso aqui, certo? E muitos outros. Então, não foram os muçulmanos que criaram o jejum. Isto é importante as pessoas perceberem, todos aqueles que estão. Não foram os muçulmanos, nem foram os cristãos, nem foram os satanistas que criaram o jejum. Quem criou o jejum foi Deus. O jejum não é um mandamento, claro que não. O jejum é um convite. É um convite. É só um convite. Nem é um desafio, não é um tens que jejuar, porque senão não vais receber nada de Deus. Não é isso. É um convite. É um convite que todos nós devemos aceitá-lo e perceber que é bíblico. Nós tínhamos aqui tanto assunto, Renato, mas é assim, há tantas coisas que se desviaram das Escrituras. Entendes? Porque hoje há tanta informação, há tantos canais de YouTube, há tantos pregadores, há tantos pensadores, há filósofos, há isto, há aquilo. Mas se nós ficássemos só nas Escrituras, era tudo mais claro. Era tudo muito mais claro. O problema é que há muita informação, mano. Há muitos opinadores, muitos... Sinto isso. Sinto que há muita gente, há muita gente ou seja, a querer ter revelações que não foram reveladas, não é? Ou seja, a tal pincelada que a gente falava aqui há pouco, não é? Pronto, e quem conta um conta, acrescenta um ponto, não é? E depois vai se ramificando, sem dúvida, né? Essas vertentes todas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque lá está, o que nós já falámos no outro episódio. Se as pessoas conhecerem as Escrituras, esse é que é o grande problema. O grande problema, a grande questão, lá está, aqui entra a ausência de conhecimento. O grande problema, e é aí que o inimigo das nossas almas quer levar a igreja. Quer levar a igreja para o quê? Para o desconhecimento. Porque ele sabe. A questão é esta. Ele sabe, há milénios que sabe onde é que está o segredo. Ele sabe o que é que... ele emprega grande esforço no quê? Em afastar o quê? A palavra de Deus dos olhos dos homens e das mulheres. Porque se as pessoas não tiverem conhecimento, elas não vão ter revelação. E se elas não têm conhecimento, elas não vão praticar. Como é que tu vais praticar uma coisa que tu não sabes? Não existe isso. Entendes? Então, esta falta de conhecimento generalizada, as pessoas às vezes ficam de boca aberta. Quando se fala, por exemplo, em demónios, em expulsar demónios, as pessoas, demónios, mas isso existe, isso é mitológico. Pá, hoje em dia, já há pessoas a dizerem que o diabo é uma figura mitológica, que o diabo não existe. E estamos a falar de cristãos que chegaram à conclusão, ao fim de não sei quanto tempo, de se calhar terem deixado... Isso também é uma obra do diabo. Claro. É aí que a nossa conversa está a chegar. Que é, há um propósito, há um plano da parte do inimigo, do opositor. Não é o rival, porque Deus não tem rivais. Não. Ele opõe-se. Então, como é que ele se opõe? Tentando desinformar. Tentando ramificar, como tu estás a dizer. Muitas informações, muitas provocar dúvidas. A discórdia, claro. A confusão, claro. A dúvida entre irmãos. Né? Também. Pronto. Eu vi num vídeo que há uns dias, eu vi uma frase interessante que é: o diabo já sabe o seu fim, e mesmo assim não desiste. Porque o que ele quer, ele não quer a salvação. Ele quer atirar-nos a nossa. Está igual. Ou seja, sem dúvida. Ele já sabe o fim dele. Sem dúvida. Mas mesmo assim não desiste. Portanto, igual. Nós, sabendo disso, temos que continuar a perseverar, continuar a ler a Bíblia. Muito importante. Muito importante. E eu acho, agora tenho aprendido nos grupos familiares, se tiverem a oportunidade de se reunirem com o pessoal, é fixe, porque o ler a Bíblia sozinhos é fixe,
Mas ler com outras pessoas, a Bíblia com outras pessoas, É diferente. é diferente, porque É. se calhar tu tens num versículo, percebes melhor ali uma coisa e consegues-me explicar melhor, eu explico melhor outra coisa, debatemos ali uns assuntos e se calhar chegamos a um consenso, nós todos, e eu acho que também Isso é muito importante. Isso é muito importante. O que não deve acontecer, na minha opinião, é ausência de Bíblia. Yeah. Isso não existe. Isso não existe. Não, quer dizer, existe. Infelizmente existe. Existem lugares... Aos olhos de Deus não existe. Sim, mas existem lugares onde se fala de Deus, mas não se abre a Bíblia. Existe. Existe mesmo. E é daí que vêm essas falsas doutrinas, não é? Que o apóstolo Paulo tantas vezes citou. Fujam disso. Salta fora. Visões daqui, visões dali. O outro que foi ao inferno e viu não sei quem. O outro foi ao céu e viu não sei quem. E o céu é assim. E o céu afinal estava lá o Hitler. Afinal no inferno estava lá não sei quem. Mas como é que ficamos aqui? Tudo o que nós precisamos... Renato, tudo o que nós precisamos está na Bíblia. Eu não preciso que venha um anjo, não preciso que venha seja quem for, a dizer que viu isto e que foi ao inferno e que o inferno era assim e que viu lá não sei quem, viu lá a mãe e que viu lá não sei quem. Isso a mim não me interessa, mano. A mim interessa-me é o que é que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o que eu preciso. Eu não preciso mais. Ok, a pessoa teve uma revelação, ok, ótimo, mas eu vou ficar na Bíblia. Entendes? E se ali ficares, tens... E estou certo. E se eu ficar ali... Aliás, o apóstolo Paulo referiu isso e está escrito na Bíblia. Nem que venha um anjo do céu dizer que há outro evangelho, ele seja anátema, ele seja maldito. Nem que venha o anjo mais brilhante condecorado do universo a dizer não, que afinal há outro evangelho. Esquece. Mete parte. Estás a ver? Então é isso. O voltar ao básico, às origens, à casa de partida, voltar à casa de partida e termos as escrituras diante de nós, porque é isso que nós precisamos. Como é que eu posso, se eu conheço as escrituras, se eu leio o Antigo e o Novo Testamento e eu encontro lá a prática do jejum, não como um mandamento, mas como um convite, não é? Jesus nunca mandou, ele nunca mandou tu dares uma determinada quantia. Mas ele faz-te um convite, ele sugere, é suposto, tu dás oferta. É suposto, como nós falámos a primeira vez. Então o jejum, nós temos que perceber, naquela passagem que nós lemos aqui, de Mateus 6, Jesus mete, isto é para todos aqueles que ainda acham que o jejum é algo que está obsoleto, é algo que é do antigamente, é do Antigo Testamento. Jesus mete o jejum ao nível da oração. No mesmo prato. Ponto. Está ao mesmo nível. Jesus mete as coisas ao mesmo nível. Se nós oramos, se nós somos crentes, nós oramos. Temos que orar. Se nós somos crentes e praticantes, nós temos que jejuar. É tão simples quanto isso. Entendes? Eu já estou aqui até a repetir o que eu disse no episódio anterior. E voltando à cena do privilégio que estávamos a falar há bocado, nós sabemos que Jesus jejuou e nós termos o privilégio de fazer uma cena que Jesus também fez e que vem escrito na Bíblia e que é uma recomendação fazer o tal convite. Nós temos o privilégio de ter essa informação e de o podermos fazer. É um privilégio. É outro privilégio. Só não faz. É outro privilégio. Mas como quer. Volto a dizer, ainda não fiz, é de fazer quando estiver mais preparado. Sim, mas quando fizeres, faz como eu disse. Silêncio. Mais secreto, o mais secreto possível. Isso. Esse é também um dos segredos. Mas olha, eu queria só ler aqui uma passagem para não tornar o episódio muito longo, mas isto é importante. Porque há aqui um momento no ministério de Jesus Cristo. Há aqui um momento que é um momento fundamental, que é quando ele é tentado no deserto por 40 dias e 40 noites. Aqui em Lucas 4, depois também vem em Mateus 4 e também em Marcos 1. Está nos 3 os evangelhos sinóticos, né? Semelhantes. São estes 3. E diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo. Vê bem, cheio do Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus
está cheio, ele é batizado no Rio Jordão, ele vai guiado pelo Espírito Santo, a gente já vai ler aqui, ele é guiado, mas também diz que ele está cheio. Ou seja, eu não consigo aqui exemplificar, não tenho aqui um copo mais pequeno, mas era ótimo fazer esta ilustração. Mas eu posso pegar nesta caneca com água, eu posso encher um pequeno copo, mas ele está realmente cheio quando ele está submerso dentro desta caneca, ou seja, ele está completamente cheio do Espírito. E é isso que a Escritura aqui está a dizer. Jesus cheio, ele estava cheio do Espírito Santo, ou seja, havia uma ligação, uma conexão, uma comunicação entre Jesus, homem, e o Senhor Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, perfeita, total. É mesmo dizer, é a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo estava em Jesus. E depois diz, versículo 1, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vê bem, o Espírito Santo não levou Jesus à ribalta do ministério. Ele é batizado por João Batista, né? E o Espírito Santo não pegou nele e meteu ele nos holofotes. Não disse, vai expulsar demónios, vai purificar leprosos, vai curar os paralíticos, os cegos. Não disse isso. Havia uma etapa que Jesus tinha que passar no seu ministério. E é logo no início, não é depois. É logo no início. Que é quando o Espírito Santo... Não foi o diabo que chamou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. E, meu irmão, muitas vezes a gente passa... ainda hoje aconteceu isso. E eu lembrei-me desta passagem. Passei num sítio... e hoje esteve daqueles dias mesmo muito quentes. E passei assim num sítio árido. Não é deserto, mas muito calor. E a gente sabe que o deserto tem o extremo. Tem o calor intenso, não é? E tem o frio também intenso. É um sítio completamente desagradável. Totalmente. Eu nunca estive no deserto, mas deve ser muito, muito difícil permanecer lá. Por causa destas amplitudes, né? Estas diferenças. E estamos a falar que Jesus está. Ele não está sozinho, porque diz que os anjos o serviam, mas ele está no deserto, noite e dia, e ele está lá sem comer. Porque diz que, versículo 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada, aquilo que nós falámos, não diz que ele não bebeu, diz que não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, teve fome. Não diz que teve sede, teve fome. Pronto. E nós vemos aqui que ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não foi só uma hora. Ele foi aqui diz durante 40 dias, e no Evangelho de Mateus, se não estou em erro, diz que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele meteu-se naquela posição mesmo. Ele foi levado lá para ser tentado, para vencer o diabo. Entendes? Porque o diabo tinha vencido o primeiro Adão. O diabo venceu o primeiro Adão. Então agora era preciso que o segundo Adão, Jesus, vencesse o mesmo diabo. Mas pronto, isto é a interpretação. Mas aqui no versículo 14 diz: Jesus voltou, ou seja, no 13 diz, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até uma nova oportunidade. E depois diz no 14, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. No poder do Espírito. Aqui já não diz que Jesus saiu cheio. Diz que ele saiu no poder do Espírito. Isto aqui, quando eu leio isto aqui, isto mexe muito comigo. Man. Porque isto aqui é uma revelação tremenda para todos nós. Que há um segredo, não é um segredo, mas há algo que aconteceu nestes 40 dias que faz com que agora Jesus saia
no poder. Já não está cheio. Não está só cheio. Ele está já cheio. Já era muito. Cheio. Já era muito. Mas agora sai no poder. Depois de 40 dias de tribulação, de 40 dias de tentação, sofridos, 40 dias sofridos, né? Ainda sai melhor do que qualquer entrou. No poder. Sai no poder. E depois aqui diz, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Por toda aquela Galileia, toda aquela região. Então, isto só para dizer o quê? Para a gente tentar encerrar aqui o nosso podcast. Estes 40 dias foram um momento-chave no ministério de Jesus. Foi um momento-chave, marcante e chave. Definiu todo o ministério de Jesus. Porque a partir daqui, quando Jesus sai no poder do Espírito Santo, é aqui que o ministério de Jesus realmente tem início. E depois, o que é que a maior parte das pessoas, ou nós já pensámos? Que, aparentemente, tu vê isto, vê este contraditório. Aparentemente, tu estás 40 dias sem comer, tu estás fraco. Yeah. Aparentemente, Jesus estaria fraco demais para enfrentar Satanás. Aparentemente, Jesus deveria estar mais vulnerável. Yeah. Deveria estar mais fraco. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ele não foi com manjares. Ele despojou-se. Entendes? Despojou-se da sua vontade, da sua carne. Como ele disse logo no primeiro momento. Nem só de pão. Já falámos isto aqui no outro episódio. Mas, aparentemente, ele estaria fraco. Mas foi no deserto, foi no jejum que Jesus demonstrou. Até ao diabo, principalmente, e hoje está a demonstrar a nós, que ele tinha uma dependência total de Deus, meu. Estás a entender? Ele está a mostrar que o jejum trouxe... Há uma outra passagem, que agora não tenho aqui, uma outra passagem que os discípulos, Jesus disse aos discípulos para eles irem expulsar demónios. E há lá uma situação qualquer, os demónios deviam ser muitos, devia ser uma legião ou duas, não sei, mas os discípulos não conseguiram. Aquilo era uma casta que não saía. E Jesus vai lá, resolve o problema, get out. E eles saíram na hora, mas os discípulos não conseguiram. E Jesus chamou-os e disse, esta casta não sai a não ser através de jejum e oração. É a cruz, é o sangue de Jesus que nos dá a autoridade, a legitimidade de expulsar demónios. Não. Mas o que é que Jesus, na minha ideia, está a dizer aos discípulos? Vocês têm uma perspectiva de fé, vocês têm uma perspectiva espiritual que ainda não está ao meu nível. Eu estou noutro nível. Estás a entender? Que vocês têm que jejuar, vocês têm que orar mais. Ele deu-lhes a autoridade, mas provavelmente, digo eu, não estou aqui a fazer nenhuma heresia, mas provavelmente houve ali qualquer coisa, porque tem tudo a ver com fé. Entendes? Uhum. Tem tudo, expulsão de demónio tem a ver com autoridade, mas tem a ver com fé. E foi isso que Jesus disse, que a fé deles não era suficiente. Homens de pouca fé. Jesus chegou lá e na hora, tchau, foram. Não foi preciso muitos gritos, não foi preciso nada. Foi só dizer, sai. Pronto. E os discípulos não conseguiram. Ele, no fundo, eu acho que ele está a dizer, vocês têm uma perspectiva limitada da vossa fé. Então vocês têm que jejuar e têm que orar. Para vocês poderem perceber esta é a minha interpretação, volto a dizer, isto não está na escritura. Então, o jejum bíblico, no fundo o jejum bíblico, e não falámos isto no outro episódio, representa tirarmos força da nossa fraqueza. Pá, isto é muito contraditório. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Nem nenhum médico, nem nenhum filósofo, mas no sentido de Deus, isto faz sentido. Entendes? Tirares força da tua fraqueza. A tua fraqueza promove a força de Deus. Promove o poder de Deus. Estás a entender?
Vais buscar uma força que se Que não calhar é não é tua. Não é tua. Yeah. E estás a entender? Yeah. Pá, e há aqui uma passagem, mesmo para terminar. Eu estou a ficar entusiasmado, sabes como é que é? Pá, estou a ficar entusiasmado com aquilo que a gente está aqui a falar, porque isto é importante. Aqui em 2 de Coríntios, espera aí. Temos mais uns minutos, Daniel? 2 de Coríntios. Espera aí. Não quero estar aqui. Tens alguma coisa para dizer, Daniel? Diz qualquer coisa, pá. Estás a gostar? Não estás a gostar? Não, é assim, aquilo que eu podia dizer ia só atrapalhar. Aquilo que vocês estão a falar. Mas está a ficar perceptível para ti? Está assim. Pá, e indo ao encontro que nós estamos aqui a falar, aqui em 2 de Coríntios 12, 9, há aqui uma situação, o apóstolo Paulo, ele diz que tem um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ele rogou 3 vezes, aqui no versículo 8 diz, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz a ele. Não que Deus não está aqui a falar do jejum, não está a dizer para o apóstolo agora ir jejuar, não é isso. Mas ele diz, a minha graça é suficiente para ti. A minha graça é suficiente para ti. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, cena que estávamos a falar. Estás a ver aqui? Claro que Deus está a falar numa questão específica. Mas este é o mindset de Deus. O meu poder, isto é maravilhoso. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outra passagem. Quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, então eu sou forte, meu. Yeah. Não forte fisicamente. É lógico que não. É lógico que se eu tiver muitos dias sem comer, pá, fisicamente, eu estou mais fraco. É real, é real. Mas não é isso que Deus está... Mas é não isso que quando Deus tu está a te falar. pões nessa situação. Yeah. Estás a entender? Tu. Ou seja, o jejum bíblico representa nós tirarmos força, nós retirarmos poder no meio da nossa fraqueza. A nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne, promove o poder, a revelação do poder de Deus na nossa vida. Não é? Não é pela minha força, não é pela minha mão, Mas pelo pões-te, meu espírito. entre aspas, Exatamente. fraco, não é? E a força de Deus vem ao de cima. Yeah. Pronto, eu queria só deixar, eu apontei aqui algumas frases. Eu no último episódio, no anterior episódio, falei sobre um livro de Kenneth Hagin, que eu recomendo aquele livro, ele está por aí, mas eu esqueci-me de recomendar outro. E este livro aqui é diferente do outro, mas este livro aqui, meus amigos, todo praticante e aspirante a praticante de jejum e oração devia ler este livro. Este livro é tremendo. Este livro é tremendo. Este livro chama-se O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Mahesh Chavda. Eu sei que o nome é estranho, a maioria das pessoas não conhece, mas eu digo-vos uma coisa. Este livro aqui é uma bomba. Literal. Para vocês que tenham dúvidas, Uma bomba. Quem puder, sabem. a sério, quem puder adquirir este livro e quiser entrar, mergulhar nos prazeres do jejum, como eu disse, devia ler este livro. O Poder Secreto. Ou seja, há um poder. E nós lemos esta passagem agora em Lucas e nós vemos aqui que há um poder. Que há uma manifestação no ministério de Jesus. Há Jesus antes do jejum no deserto e há Jesus depois. Há uma alteração. E esta palavra aqui, poder, é uma palavra grega que é dunamis. Não sei se já ouviste esta palavra, dunamis. É de onde depois deriva o dinamite. Dinamite. Fala de um poder explosivo. Estás a ver? É um poder que explode, é uma coisa que desbrava. Estás a entender? Eu
Não é a minha... Tal cena que tu disseste no início, Deus só precisa de um rastilho. Tal e qual. Pá, eu trabalhei, eu nunca presenciei um tremor de terra, mas eu acompanhei muitos trabalhos de demolição, em autoestradas, condutas. Então trabalhávamos, quando era rocha, as máquinas não conseguiam partir. Aliás, Tem que ser com dinamite, não é? dinamite. Tem muita Aquelas lógica. velas que eles metem lá dentro, aquilo é... Yeah. Pá, não vou entrar em detalhes porque não interessa para aqui, mas é literal. Aquilo mete a rocha em grão. Não é em grão, mas é qualquer coisa Desfaz. que desfaz. E o que é interessante, pá, e muitas vezes eu olhava para aquilo, a gente nunca mais termina este podcast, começamos a falar. Eu muitas vezes olhava para aquilo e eu associava, sabes? Eu olhava para aquilo e estava a observar, a acompanhar aquele trabalho e estava a associar exatamente essa palavra, dunamis. Tu olhas para aquilo vem dentro de umas caixas, transportado com todo o cuidado e com a polícia a acompanhar aquelas carrinhas, porque aquilo chega às mãos erradas, aquilo é complicado. Mas aquilo é uma vela, meu. Aquilo é uma pequena vela que está ali. Tu olhas para aquilo, claro, depois tem o rastilho e tem o detonador. Estás a ver? Tu não podes detonar ali, tens que ir para longe. Yeah, Não é como os desenhos animados. não é como é que se chama aquele boneco, o coiote, né? O coiote. O gajo ele é que levava com o TNT. Mas pronto, aquilo era um poder invisível, meu. Tu sabes que o poder está lá. Estás a ver? Há outro tipo de ilustrações, mas esta aqui também é bastante interessante. Aquilo é um poder invisível. Tu olhas para aquilo, aquele componente, ele não promove a explosão. Claro, se aquilo atingir uma determinada temperatura, se for colocado no fogo, pronto, depende, não é? Mas ele precisa de um rastilho. O gajo mete lá um rastilho, uma corda, estás a ver? Que aquilo desenrola-se à distância que tu quiseres, depende da potência. Imagina que queres partir uma grande quantidade, não é? Tens que meter a mais distância, né? Senão começa a chover pedra. E depois aquilo tem um detonador, ele aciona aquilo, já não é daqueles assim, aqueles são os botões. Mas lá está, é preciso carregar no detonador, é preciso acionar para que a explosão aconteça. Preciso dar o primeiro passo. Então é isso, eu queria só deixar aqui estas frases que eu acho que pode ajudar algumas pessoas que ainda estão ali naquele impasse ou que ainda não decidiram ser praticantes do jejum bíblico. Pá, nós não vamos fazer mais episódios certamente sobre este assunto, mas as pessoas que recorram a livros, que busquem a Deus, acima de tudo que busquem a Deus, perceber que essa é a vontade de Deus e que busquem a vontade de Deus para a sua vida. Mas há aqui algumas frases que eu escrevi que eu acho que são bastante interessantes. E diz assim: quando eu oro e jejuo, lá está, tem que haver sempre as duas componentes. Eu afirmo que eu quero uma resposta de Deus e não a minha. Quando nós oramos e jejuamos, nós estamos a afirmar, nós estamos a dizer: eu posso até já ter uma resposta. A minha mente pode já ter feito uma associação e dizer: não, tu vais para ali, tu vais decidir isto. Mas quando tu oras e jejuas, tu estás a dizer que eu quero uma resposta que não a minha. Eu quero a resposta de Deus. Não sei se está a ficar claro. O jejum é uma arma poderosa em tempos de crise. Acho que também falámos isso aqui. O exemplo do rei Josafá. Ele proclama um jejum quando os inimigos o rodearam. Né? Falámos aqui de Esther também, mas pronto. Não podemos esquecer que o jejum é uma arma poderosa, uma arma espiritual. Em tempos de crise, em tempos de grande indefinição, de grande, eu disse marasmo, até acho que foi a frase, que quando as coisas parecem estar estagnadas, as coisas, um impasse, tu não sabes bem o que é que está a acontecer ali. O jejum é uma arma
e ele vai também revelar aquilo que nós devemos fazer. O jejum traz à superfície o lixo que Deus quer remover da minha vida. Isto é bem real. Nós falamos aqui um pouco sobre o nosso temperamento, aquelas questões mais de nervosismo e aquela impaciência, não é? Falamos no primeiro episódio. Falámos sobre isso. Yeah. Então o jejum A má traz disposição, isso. O jejum, mau humor. yeah. Falamos O sobre jejum isso. traz isso porque nós começamos a sentir essas coisas e achamos que isso não tem uma razão de ser, mas tem. É como se, as tais impurezas começam a vir à tona, estás a ver? Para nós nos apercebermos Do que é daquilo para... que tu tens que tirar da tua Yeah. vida. Estás a ver? Tu começas a verificar o quê? Que tu te tornas muito impulsivo com certas situações. Tu lidas mal com certas coisas. Então, o jejum está a revelar isso para que tu possas Por de parte. pôr de parte isso da tua vida. Estás a entender? O jejum intensifica o nosso nível de oração. O jejum não é apenas para os fortes, mas para as pessoas que querem mais de Deus. Nós às vezes achamos que somos fisicamente não temos capacidade. Mas foi como eu falei, não devemos dar passos muito, muito grandes. O nosso jejum nunca poderá dar lugar ao orgulho farisaico. Isto também é importante. Porque há pessoas, infelizmente, por jejuarem muito ou por já terem... eu já fiz 2 vezes 40 dias, já sou um catedrático. Tenho o diploma. Tenho um diploma de jejum lá na parede. E isso é orgulho. Yeah. Isso é orgulho. Isso é contradizer exatamente o que Jesus disse. Yeah. Nós não devemos tornar... Fazes o jejum para já não o promoves. Tal e qual. Depois não fazes para ter a medalha do jejum e para dizer Dos homens. sou muito forte. Yeah. É precisamente Sou o mais contrário, o que nós espiritual. estamos a falar aqui, Yeah. precisamente o contrário. Tens de fazer Tal e fraco qual. Tal para e qual. testemunhar da força Tal de e qual. Deus. A pessoa quer parecer mais espiritual porque jejua muito. Yeah. Não é? Mas quando a pessoa está a afirmar, ele já está a dizer, ele já está a demonstrar que afinal não é assim tão espiritual. Ele está a demonstrar orgulho. A recompensa do jejum será pública e visível. Nós também falamos isso na outra vez, só estou aqui a reforçar. O jejum é a verdadeira essência da autonegação. É a essência. Não é? Quando alguém diz eu nego-me a mim mesmo, eu crucifico a minha vontade, se a pessoa não jejua, como é que a pessoa pode dizer que está? Porque o jejum é a essência da autonegação. Yeah. Não é? No Antigo Testamento, Davi, em alguns salmos, ele diz eu afligia a minha alma. Este termo era muito usado no Antigo Testamento. Afligir a alma. Quando tu lês na Bíblia, ele afligiu a sua alma. Ele está a dizer que ele jejuou. Aquela questão que nós falamos aqui. Então, o jejum é a verdadeira essência da autonegação. O jejum mata o rei que está na nossa barriga. Quantas vezes a gente já não disse, o gajo tem um rei na barriga. Yeah. Mas é verdade, meu. A nossa barriga, ou o nosso apetite, pode ser considerado, para algumas pessoas, é um verdadeiro rei. E há aqui uma questão que é importante, que eu não disse da outra vez. Eu não conheço ninguém, a não ser aqueles atos isolados, loucos, pessoas que vão para o meio do mato e estão lá 60 dias e morrem e dizem que eles morreram, fizeram um jejum coletivo. Aconteceu alguns aí no outro dia. Mas eu não conheço ninguém que tenha morrido por jejuar. Mas eu conheço muita gente que já morreu por comer muito. Mas eu por acaso tenho essa expressão do rei na barriga. Yeah. Eu levo para o outro lado. Que é uma pessoa que está cheia de si própria. Si própria. Tal e qual. Não é? Tal e qual. Aquele gajo é todo nariz É o empinado, maior. parece ter o rei na barriga, né? Tal e qual. E é essa tal cena. Vais encher a barriga com outra cena. Vais encher a barriga com outra cena. Que também não é comida. Mas estás a ver o termo que nós estamos aqui a empregar, não é? Yeah. O rei barriga, não é? É a nossa... Porque é um como é que eu ia dizer isto? É um sentido quase primário, meu. Que todos têm. Todos os animais, que é o sentido da alimentação. Yeah. Então,
é como se fosse um rei. Ou seja, ele é que diz para onde é que tu vais. Estás a entender? Há pessoas por comida que fazem coisas doidas, meu. Há pessoas... o meu sogro, isto é um exemplo. Por exemplo, pá, a gente tem aqui muito assunto, mano. Por exemplo, há pessoas que às vezes para ir à igreja, né? Não é o nosso caso. Há pessoas para irem a uma igreja ou para assistirem a um culto, ou às vezes até para orar, não sei o quê. Epá, por exemplo, se for uma igreja distante, já é um problema. Epá, mas se for para ir, olha, não vou aqui fazer publicidade, mas isto é só um exemplo. Há ali um restaurante ao pé de Torres Novas. Os gajos fazem lá um bacalhau lascado com batata a murro. Pá, é só o melhor bacalhau que eu já comi. Yeah. Não Se é eu- hipótese. Se for para ir lá, eles fazem os quilómetros Não, todos. tu sais de casa. Todo O meu, contente. o meu sogro ia ao Porto almoçar. Porque ele gostava, pá, sempre gostou de comer petiscos, isto, pá, sempre gostou, com os amigos, estar à mesa, isso é bom. Pá, é bom e é bíblico. É bíblico. Salomão fala nisso, pá, comer, conviver com os amigos, isso é bíblico. Mas isso não pode ser o rei da nossa vida, meu. Yeah. Aí é que está a questão. Aí nós temos o domínio ou nós somos dominados? A questão é essa. A barriga domina a minha vontade ou eu é que domino? Calma aí agora, não é? É um bocado isso. E quando tu tens uma vida de jejum e oração, tu metes o rei, o tal rei barriga, tu metes ele, Cajas a um canto. acalmas aí um bocadinho. É. Mas isto é verdade. Há pessoas que vão ao fim do mundo para comer por exemplo, um ensopado. Hã? Um prego. Um prego. Para ir comer um prego à Ribeira, lá acima ao Porto. É. Hã? Ali na esplanada a ver o Rio Douro. E há pessoal que faz isso. Fazem romarias a Pombal para comer lá um arroz de tomate, não sei o quê. Já estou aqui a divagar. Mas é verdade. Porquê? Porque aquilo os guia naquela direção. Ou seja, não estou a dizer... Aquilo é prioridade. É prioridade. meu. No fundo, literalmente, a pessoa está a dizer o rei é barriga. E há pessoas que fazem loucura. Há pessoas que matam por causa do comer. É. Certo? Em tempos de crise, em tempos de guerra. Não é? Pá, se houver comer, eles sabem que há comer ali ou aqui, eles fazem tudo para obter aquele alimento. Pronto, então... E para nós encerrarmos aqui a nossa conversa sobre o jejum bíblico, o jejum e oração, claro, atrai a atenção de Deus. Atrai a atenção de Deus, meu. Também falámos disso no primeiro Atrai. episódio. A oração atrai a atenção de Deus, claro que sim. Tu estás a falar com Deus. O jejum atrai a atenção de Deus. Eu já não tenho tempo para ir nesse assunto, mas há uma história que está lá em Jonas 3. Aliás, pá, se quiseres, acredito que vais ler todo o livro de Jonas. Mas há ali uma situação com aquele povo de Nínive, que eles eram uns carniceiros. Um povo, do pior que podia haver naquela altura. E Jonas, ele não queria ir lá, a tal história que ele é engolido por um peixe, não é? Sabes essa história? Uhum. E depois esse peixe vomita Jonas. Porquê? Porque ele não queria ir lá a Nínive pregar. Deus tinha dito, não, eu quero que tu vás a Nínive e vais pregar a eles para que eles sejam libertos, para que eles se arrependam. Não é? E ele não queria ir. Porquê? Porque ele queria que Deus os matasse. Porque eles eram inimigos, aquele povo ali era inimigo de Israel. Pronto, o que acontece? Jonas foi, pregou, andou lá, por aquela cidade inteira a pregar, e eles arrependeram-se. Mas antes deles se arrependerem, o rei de Nínive apregou um jejum total. A Bíblia diz que até os animais deixaram de comer. Já, está lá. O ponto de viragem, ou seja, Foi o jejum. imagina, Deus deu 40 dias àqueles manos. Vocês têm 40 dias para se arrependerem. E eles se arrependeram. Mas eles apregoaram. O rei disse, meus amigos, é jejum total. Pano de saco. O próprio rei cobriu a cabeça de cinza.
os animais não comiam. E diz que Deus viu o arrependimento deles. Foi um arrependimento genuíno. Então, isto fala de uma mudança. E isto mostra o quê? Que o jejum, porque está envolvido no arrependimento também, o jejum atrai a atenção de Deus. É isto simples. Isto parece simples demais, mas isto é real. É real e é bíblico. E é assim, já vai longa aqui a nossa conversa. É isso? Já vai muito longa. Yeah. Daniel, tens alguma coisa a acrescentar? Está caladinho o Daniel. Está caladinho. Não tenho nada a acrescentar. Vocês falaram tudo muito bem. Foi? Então vou aqui fechar. Claro que sim. Pessoal, olha, se tiverem a gostar desta nova rúbrica que a gente tem, sugiram temas que vocês tenham curiosidade, mandem no Instagram ou no YouTube, nos comentários. Yeah. Sugiram temas que vocês gostem. Partilhem os nossos conteúdos no Instagram, partilhem com os vossos familiares, com os vossos amigos. E é isso. Nós vamos ficar por aqui, mas metam gosto, Patreon, essas coisas todas que vocês já sabem. É isso. Obrigado. Obrigado.